são 3 da madrugada. Aí do nada você sente aquela vontade de tomar água, que acordou com aquela sede desgraçada. Ou aquela vontade de ir no banheiro, também pode ser. Aí olha pro relógio, aí vê a hora que já é e não fica muito animado. Porque não adianta, parece praga. Você acorda no meio da madrugada, vai olhar no relógio e vão ser sempre 3 e pouco da manhã. Ou 2 e pouco, pertinho das 3. Aí bate aquele desespero pra você dormir de novo antes que chegue às 3. Aí você se força, daí que não consegue de vez. Enfim, aí você levanta e segue pro corredor. A casa pode nem ter corredor, mas nessas horas parece que qualquer peça vira um corredor. Você segue até a cozinha ou o banheiro, aí já bate aquele desespero na hora que você abre a geladeira. Quando vai fechar, parece que vai ter alguém ali. E já no banheiro, entra e nem olha pro espelho. A gente já se assusta com a nossa própria cara nesse horário. Imagina ver algo mais. Tá louco. Não dá, né? Beleza, aí você tá voltando, né, depois de fazer tudo que você precisava, e então escuta um barulho inexplicável. O que você faz nessa hora? Tem 3 opções. Primeira, você age como um ser humano adulto, racional, e volta pra cama caminhando tranquilamente. Ou se for um barulho suspeito, dá uma espiadinha pra ver se não assalta alguém tentando invadir a casa. Aí pra tomar as devidas medidas. Segunda opção, volta correndo pro quarto e se cobre o máximo que puder. Que sabe, né? Nessa hora o cobertor vira o maior escudo protetor que existe. Nenhum ser maligno tem coragem de invadir a proteção, a barreira de um cobertor, não é? Ou terceira, chama a mãe como se ela pudesse fazer alguma coisa contra o espírito, ou seja lá o que for. E aí? Bom, eu fico com as 2 últimas. Chama a mãe enquanto eu corro para debaixo das cobertas. Vive a outra, ó. Tem uma coisa que a gente aprende quando assiste filmes de terror, é que ir ver o que tem no escuro se fazendo de racional nunca dá boa. Sempre são os primeiros a morrer no filme. Mas aqui a gente chama a mãe, né, sabendo que tem consequência. Pode apostar que tem. Sempre que está prestes a sair um filme de terror, muitos rumores sobre eventos um tanto quanto curiosos surgem aqui ou ali, seja pelos atores ou pela equipe técnica que trabalha atrás das câmeras. Se são verdade, não sabemos, mas que são interessantes de ouvir, com certeza são. Principalmente você aí que tem um ladinho dark, que adora um filme de terror, só atiça mais a gente para ver o bendito filme, ou melhor, maldito. Pode ser tudo uma mentirada? Bem provável, mas que a gente gosta de ser enganado nesses casos, a gente gosta. Então fica comigo nesse vídeo para falarmos de 5 filmes com alguns relatos um tanto quanto perturbadores em seus bastidores ou pós-produção. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou Júnior Cravador e esse é o meu canal, onde vamos falar de séries, filmes e livros. Gente, até tô com a minha camisetinha aqui, desses amigões aqui, ó. Uma fofura, né? Porque hoje é dia 1º de outubro, finalmente chegou. Isso significa o quê? Sim, início do mês do terror e também início do nosso quadro Outubro Tinhoso. Uhul! Então fiquem ligados que tem muito conteúdo bom planejado para sair daqui para frente nesse canal. Até se você que está assistindo ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que vierem daqui para frente. Certo? Se inscreve, vai ser bacana. Também vou deixar aqui na descrição o link com a playlist só com os vídeos sobre o Outubro Tinhoso e também da playlist com os conteúdos de terror e suspense aqui do canal. Confiram lá depois se ainda não viram. Certo? E para darmos início às atividades desse mês, resolvi separar um conteúdo mais vibe sobrenatural, vida real, porque eu adoro ver sobre esse tipo de história. São acontecimentos que muitas vezes a gente se identifica, porque também podem acontecer na nossa casa, hora ou outra, coisas inexplicáveis, e você já se arrepia assim. Então vamos falar de 5 filmes com eventos bem tenebrosinhos em seus bastidores. E o primeiro caso aconteceu numa franquia muito querida e muito conhecida pelo público, e sim, estou falando de Invocação do Mal. Começamos bem, né? Em entrevista, o Patrick, que interpreta o Ed, relatou que a atriz Joy King, que era parte do elenco mirim, começou a apresentar hematomas pelo corpo de forma inexplicável durante as gravações. E ninguém entendia como aquilo estava acontecendo, porque a atriz não fazia nenhuma cena de ação, nenhuma cena que necessitasse de esforço físico, que pudesse vir a lhe causar hematomas. E detalhe, eles perduraram até o fim das gravações. Depois disso,
desapareceram, simples assim. E o engraçado é que nesse mesmo filme, a mãe das crianças tinha hematomas aparecendo pelo corpo enquanto a criatura tentava possuí-la. Lembram? Estranho, né? E o segundo relato nesse filme veio da Vera Farmiga, a Lohane. Ela alegou que na tela do seu computador apareceu a marca de 3 garras. E um tempinho depois, essa mesma marca apareceu em uma das suas pernas. Claro, tudo pode ser coincidência, que nem a galera comentou na internet. Certeza que o cachorro dela deu uma arranhada ali. Mas e se não foi? Bom, já o segundo filme, com casos assombrosos, é O Bebê de Rosemary. Acredito que todo mundo já ouviu falar desse filme, mesmo que você nunca tenha assistido, ao menos já ouviu falar desse nome. E essa produção tem algumas mortes envolvidas um tanto quanto curiosas. Primeiro foi o caso do produtor do filme, que teve problemas com pedras nos rins e acabou indo parar no hospital. Enquanto estava lá, mal, teve alucinações e dizia que a Rosemary estava atrás dele com uma faca. Delírio? Se envolveu demais com a produção? Não sabemos. Fica um mistério no ar. Mas a maldição desse filme não para por aí. Outro que sofreu após esse filme foi o compositor, que estava em uma festa e acabou caindo. Veja só, caiu. Mas isso se complicou, o que ocasionou danos cerebrais e o levou ao estado de coma e consequentemente a sua morte. Trágico, né? Imagine do nada você ali na festa, vou pegar uma bebida ali, se vira, cai, morre. Surpresas da vida. E o terceiro caso ainda nesse filme, calma aí que ainda não acabou. Esse filme é assim, uma ladeira abaixo. Em questão de tragédia, só vai. E esse terceiro evento foi quando a namorada do diretor, que estava grávida dele, foi brutalmente assassinada pelos seguidores do Charles Manson. Se você ainda não ouviu falar do Charles e seu grupinho, dá uma pesquisada aí na internet. Sério, é tensa a parada. É aquele típico caso de filme de terror na vida real. Bom, e o terceiro filme dessa lista é A Profecia, de 1976. E essa foi uma produção com muitos casos esquisitos. Desde aviões com o pessoal da equipe sendo atingido por raios, até o adestrador de animais do filme, que apenas um dia depois de ter comparecido ao set de gravações, acabou morrendo. Foi atacado por um tigre. Veja só, mas o mais macabro foi o acidente envolvendo o produtor de efeitos especiais, o qual estava dirigindo com a sua assistente quando se envolveram num acidente de trânsito e ela teve a sua cabeça decapitada. Até aí você pensa, tá, o que tem a ver? Mas eis que o pessoal percebeu que próximo no local do acidente continha uma placa escrito Homem com 2 M's e o título original do filme é Homem com 1 M só. Aí a galera já começou a fazer várias associações, que o filme era amaldiçoado, que o pessoal envolvido estava sendo castigado e não sei mais o que. Aí você para e pensa, desse jeito os atores, ninguém mais, né, vai querer fazer filme de terror. Se for para sair com uma maldição dessas, pense só. E o quarto item dessa lista é um classicão do terror. Obviamente esse filme conteria algum relato estranho. Não é possível não ter. Porque ele despertou a imaginação da galera assim demais. Ele perturba quem assiste. E sim, minha gente, estou me referindo ao filme O Exorcista. E o caso estranho foi com relação ao incêndio nos cenários da produção. Eles tinham montado 2 cenários, um da casa e o outro do quarto da Regan principal. E eles ficavam ali no mesmo local. E eis que um certo dia pegou fogo, queimou toda a casa. Mas o quarto da Regan ficou intacto. O que levantou aquela dúvida no pessoal sobre o set estar carregado com uma energia sobrenatural, negativa. Até nesse filme de terror é bem comum eles trazerem padres, pastores para abençoar, né, o set, porque eles podem não acreditar tanto, mas fica aquela duvidazinha. Mas ao que relataram, a culpada foi uma pomba que bateu contra uma caixa de luz. Mas a questão é, quem mandou essa pomba? Vai que realmente tinha uma energia ali ruim que fez essa pomba bater na caixa de energia e causar tudo isso? Não sei, né? Vai saber. Ninguém sabe. E também logo após o término das gravações, alguns atores morreram. E adivinhe, sim, o pessoal começou a associar também a maldição do filme. Claro, eu acho assim que o pessoal exagera, adora associar tudo ao filme, mas eu confesso que quando eu fui ler esse livro aqui, do Exorcista, sério, coisas estranhas começaram a acontecer aqui em casa. Inclusive eu até parei de ler, estava na metade assim do livro,
porque minha mãe falou, chega, a coisa tá ficando estranha. Eram barulhos aqui e ali, coisa desaparecendo, sem muita explicação, aquela típica situação. Até quero voltar a ler, terminar ele, porque o livro tava muito bom, recomendo a leitura. A gente faz brincadeiras assim, mas a questão é, o que eu quero dizer é que tem uma explicação sempre por trás de muitas coisas, mas eu não nego que esse livro, esse enredo, tem uma energia muito forte, nos faz pensar demais. E até talvez por isso a gente comece a notar coisas estranhas, e que talvez nem sejam tão estranhas assim, vive acontecendo, mas quando você tá lendo, assistindo, isso faz você começar a reparar em coisas que você não reparava, ou tipo acordar de madrugada às 3 e pouco da manhã, mas é porque ficamos imersos nessa história, ficamos com isso na nossa mente, e conscientemente tudo vai coincidindo. É questão mesmo da própria energia que lançamos pro universo. Somos tomados por uma carga de medo e crença. Enfim, mas que dá um medinho, dá. Pensar nisso faz você ficar naquela. Não acredito e também não desacredito. Até porque quando parei de ler as coisas também cessaram por aqui. Olha meu tipo, querendo assustar vocês. Bom, e por último nessa lista um caso trágico. E sério, esse é aquele tipo de caso que você só pensa como a vida pode ser lazarenta às vezes. Como as pessoas podem ser tão azaradas. E estou me referindo ao caso do filme O Corvo, de 1994. Ano que eu nasci, ó. E ainda em meio às gravações, em uma cena em que o personagem do Brandon Lee levava um tiro, por erro da equipe, o ator acabou levando um tiro de verdade, com balas reais. Chocante, né? O que levou à sua morte. Veja só a ironia. Tá ali de boas, indo fazer mais uma ceninha, achando que tudo tá bem, e só leva um tiro e tchau. Sem comentários, né? E o pior, após ser atingido, ao que relatam, o pessoal ali do set demorou para perceber o que tinha ocorrido. Porque na cena ele também era atingido por uma bala, então caía igual. Nessa hora o culpado pela confusão ali só deve ter ficado quietinho, bico calado. Mas pense se não foi proposital. É, como a gente sempre escuta por aí, né? Nunca sabemos qual é o nosso último dia. Enfim, meu povo, muitas situações, no mínimo estranhas, envolvendo esses filmes de terror. Muitas associações com os filmes. Se essas histórias realmente são verdadeiras ou apenas mais estratégias de marketing para arrecadar mais nas bilheterias, não saberemos. Mas que é interessante de ver, ler mais sobre o assunto. Esse vídeo era mais para dar uma aquecida para esse mês de outubro, o mês do terror que está chegando, o nosso quadro Outubro Tinhoso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like. Se vocês sabem de algum relato de um filme com caso estranho, comentem aqui. Também deixem dicas de filmes de terror, séries, livros. E eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!